Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e também onde vamos apresentar um resumo da nossa lição da Escola Sabatina. Essa é a lição do terceiro trimestre de 2020. A lição de hoje é a 9 e o título da lição de hoje é Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. É a lição da semana que vai do dia 22 a 28 de agosto. E o verso para memorizar dessa semana está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Esse é o verso que vamos memorizar durante essa semana. No sábado da tarde encontramos que Jesus ele não tinha nenhum traço de arrogância ou orgulho. Ele via cada pessoa como um ser humano criado à imagem de Deus, que ele viera a esse mundo para salvar. Essa é a visão que Jesus Cristo quer que eu e você também tenhamos e vivamos cada dia olhando cada pessoa como sendo um candidato para ser nosso vizinho no reino do céu. Na lição do domingo, receptividade ao Evangelho. Judeus e samaritanos, eles já têm um conflito já há muito tempo, em especial quando o assunto é doutrinas e também adoração. Nos dias de Jesus, os discípulos não viam os samaritanos como pessoas que tinham interesse na salvação no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, por outro lado, via nesse povo um povo também pelo qual ele morrera e viera salvar. É por isso que você deve se lembrar daquele relato de Jesus quando esteve no poço de Jacó, e ali uma samaritana apareceu e Jesus então pediu água a ela. Jesus foi ali para poder ter um encontro com aquela mulher e levar para ela a água da vida, que ela, ao beber, nunca mais teria sede. E vocês devem se lembrar que no capítulo 4 de João, verso 30, quando aquela mulher recebeu o Evangelho, ela não apenas guardou para si, mas ela compartilhou com a cidade. E no verso 30 de João 4, diz que toda a cidade veio ter com Jesus. Alguns tempos depois, Filipe, quando esteve em Samaria pregando, muitas pessoas também receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Graças, em grande parte, àquele trabalho que Jesus começou junto ao poço de Jacó. Jesus vê cada povo, cada aldeia, cada nação como pessoas que ele veio salvar. E ele vai fazer todo o possível para salvar e alcançar cada uma dessas pessoas. Na segunda-feira, mudança de atitude. Vemos aqui a história daquela mulher cirofenícia. Ela estava com a sua filhinha doente e veio até Jesus pedindo que Jesus curasse a sua filha. Diante de uma aparente recusa de Jesus em atender o seu pedido, ela insistiu. E Jesus então elogiou a fé daquela mulher, dizendo que a fé dela era muito grande. Isso está em Mateus 15, versículo 28. Ele disse: Mulher, grande é a tua fé. Jesus também na casa de Simão leproso, quando Maria Madalena veio e ungiu os pés de Jesus com lágrimas, com beijos e com perfume, Jesus também disse que onde quer que o evangelho fosse pregado, Maria e a sua grande ação também seria lembrada. Enquanto algumas pessoas viam essas mulheres como pessoas desprezadas, para Jesus não, elas eram pessoas muito preciosas, a quem ele muito amava e desejava salvar. Na lição da terça-feira, apresentando a verdade com amor. A amizade é um importante fator para a evangelização das pessoas. Mas a amizade apenas não salva ninguém. É preciso fazer da amizade um meio para alcançar as pessoas e levá-las para Jesus. A verdade precisa sempre ser apresentada aos nossos amigos, lembrando que deve ser sempre dita com amor. A verdade dita com amor, isso é sinceridade. A verdade dita sem amor não é sinceridade, é crueldade, é falta de compaixão, é falta de sabedoria. Em Efésios 4, versículo 15, diz que nós devemos sempre seguir a verdade, mas sempre em amor. Paulo era um desses homens também muito habilidosos, assim como Jesus, ele era hábil em elogiar as pessoas, em buscar ver o que havia de positivo em cada uma das pessoas que ele entrava em contato e a partir dali então ele buscava exaltar, motivar a pessoa a buscar Jesus e a salvação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo elogiou a fé da igreja de Tessalônica. Assim como Paulo, assim como Jesus, precisamos aprender
a apreciar as pessoas e elogiar tudo aquilo que elas têm de elogiável. Essa é uma forma de ganharmos a simpatia das pessoas, termos amizade com as pessoas e levá-las até Jesus Cristo, que é o alvo principal da nossa amizade e da nossa influência. Na lição da quarta-feira, o fundamento da aceitação. O que é aceitação? Aceitar é receber, concordar, suportar. Em Romanos 15, versículo 7, diz que nós precisamos aprender a acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Jesus é nosso exemplo supremo de acolhimento e aceitação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que está em Romanos 5, versículo 8. Deus nos recebe como pecadores e, com o seu grande amor, nos transforma em salvos, em redimidos para morar com Ele na eternidade. Esse, o amor de Cristo, é o fundamento da aceitação. Quinta-feira, equilíbrio entre verdade e amor. Na verdade, não existe conflito entre amor e verdade. Deixar de dizer a alguém a verdade não é amor, é falta de amor. Mas a verdade, como já mencionamos nessa lição, precisa sempre ser dita com muito amor. O amor é o grande argumento, é a grande força que move o coração das pessoas que nos escutam. Então, estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar a respeito da fé, da crença que nós temos. Mas essa apresentação da fé, da crença, das doutrinas que nós conhecemos, sempre deve ser apresentada com mansidão e temor, como está em 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Precisamos pregar sempre a palavra, repreender, exortar as pessoas, mas sempre com muita longanimidade, mansidão e amor. É o que está em 2 Timóteo 4, versículo 2. Que Deus nos dê sempre essa capacidade de falar a verdade, mas sempre com amor. No estudo adicional da sexta-feira, eu quero apresentar uma citação muito bonita que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 826, que diz assim: em Cristo se resume a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. Quando o amor de Jesus está em nossa vida, em nossas palavras, quando nós possuímos então a ternura de Jesus, a sua afeição e a sua graça, e nós apresentamos esse evangelho maravilhoso às pessoas, aí então o coração das pessoas pode ser alcançado. Por mais que eu e você conheçamos muito de crença, de doutrinas, se não tivermos o amor, tivermos a graça de Cristo e a ternura em nosso coração, as pessoas não conseguirão entender, não conseguirão compreender o poder do Evangelho. O Evangelho, como nós já sabemos, é as boas novas do amor que vem do coração de Deus. Que Deus nos abençoe sempre a desenvolvermos então uma atitude conquistadora. Vamos pedir que Deus nos ajude em oração nesse momento? Oremos. Nosso Deus e amado Pai, queremos pedir que o Senhor venha com a Tua graça desenvolver em nós cada vez mais uma atitude conquistadora. Dá-nos sempre o amor, a ternura, para pregarmos a verdade do Evangelho de uma maneira que consigamos alcançar as pessoas. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.